Por fim, vamos fazer aqui o Teorema 2. O Teorema 2 ele tem bastante semelhança com a ida do Teorema 1, mas eu vou explanar aqui qual é a diferença, o porquê esse teorema existe. No Teorema 1, a gente disse que um plano alfa e o plano beta eles são perpendiculares se e somente se existe uma reta de um plano, né, que é perpendicular ao outro. No caso, por exemplo, a gente provou que existe uma reta S de alfa, que ela é perpendicular ao plano beta, né? Que é o que acontece na tese aqui. Só que lá a gente dá que existe uma reta S de alfa que é perpendicular a beta, uma reta qualquer. Nesse teorema, a gente considera por hipótese que os planos são perpendiculares, certo? E a gente dá uma condição adicional, uma hipótese adicional, que garante o que uma reta precisa para ela ser a reta que é perpendicular a beta. O que ela precisa para ser perpendicular ao plano beta, tendo por hipótese que os planos já são perpendiculares. E a condição é que essa reta S de alfa seja perpendicular à reta de interseção. Então, olha só, se os dois planos são perpendiculares e a reta a reta S de alfa é perpendicular à reta de interseção, então ela é uma reta que satisfaz a tese. Ela é a reta que é perpendicular ao plano beta, certo? É sutil a diferença, mas a gente tem essa condição adicional para que uma reta satisfaça a tese do Teorema 1, porque no Teorema 1 a tese é mais genérica, né? A gente diz que existe uma reta. Aqui a condição para que essa reta satisfaça isso é que ela seja perpendicular à reta R de interseção. Essa demonstração, ela tem boa parte dela, o desenvolvimento é bem parecido com a demonstração do teorema anterior. Por quê? Porque é feita a construção geométrica da definição. Como é a mesma construção geométrica, a gente só adapta as hipóteses que a gente tem e vai em busca da mesma construção geométrica para a gente ter aquele ambiente, certo? Então, bora lá. Bom, por hipótese, os planos são perpendiculares, né? Então, essa é uma das hipóteses. Então, considere dois planos perpendiculares, alfa e beta, certo? E agora a gente tem essa outra hipótese, uma reta S de alfa que é perpendicular a R. Então, seja uma reta S contida em alfa, tal que ela é perpendicular à reta de interseção. Tal que S é perpendicular à reta de interseção alfa inter beta. Certo? Essa é a outra hipótese. Então, seja S contida em alfa, seria essa reta aqui. S contida em alfa, essa reta aqui, vamos reforçar, tal que ela é perpendicular à reta R de interseção. Certo? O que a gente quer provar, então, agora, essas são as hipóteses, a tese é que a reta S vai ser perpendicular a beta. E aí a gente vai fazer a construção geométrica de modo que ela seja perpendicular a R e perpendicular a T, uma reta que a gente vai construir. Como essas retas vão ser retas concorrentes contidas em beta, logo S vai ser perpendicular a beta. Essa é a ideia. Então vamos fazer a construção que é bem parecido aqui. Aqui a gente vai definir o ponto de interseção entre R e S inicialmente. Vamos chamar ele de A. Então é parecido com a demonstração anterior, essa construção, denotando R inter S igual a A, certo? O que eu vou considerar? Eu vou construir a reta T, como eu fiz na demonstração anterior. Seja T a reta de beta, que é perpendicular a R e passa por A. Essa reta existe. Então, seja T contida em beta, certo? A reta contida em beta, tal que ela é perpendicular a R, T é perpendicular a R e passa por A. E A pertence a T, certo? Pronto, já construímos a reta T também. E aí agora a gente considera o plano gama, né? A gente vai chamar de gama o plano definido por ST, como a gente fez, né? A gente precisa desse plano para criar um ambiente da definição. Então, seja gama, o plano definido por S e T, certo? Então, já definimos esse plano.
Agora o que a gente vai fazer é construir o ambiente da definição. Um dos dois principais itens é que o plano gama tem que ser perpendicular a R, e isso ocorre pela mesma argumentação anterior. Temos que o plano gama é perpendicular a R. Por quê? Porque a gente tem que a reta R é perpendicular a S, que está aqui, e a reta R é perpendicular a T também, que está aqui. Como ela é perpendicular a duas retas concorrentes do plano gama, então ela é perpendicular ao plano gama. Então, isso segue, pois R é perpendicular a S, certo? E R é perpendicular a T, onde com S e T, duas retas de gama concorrentes, certo? E aí esse é um resultado que a gente viu de perpendicularidade de reta e plano, né? Então, se vale isso e vale isso, com essas condições, então R vai ser perpendicular a gama, certo? Pronto, essa condição a gente já tem, que ela é necessária para ter a construção geométrica da definição. Agora a gente aplica a hipótese, que a gente ainda não aplicou. Como os planos são perpendiculares, como alfa e beta são perpendiculares, como a gente já tem a construção de todos os elementos da definição aqui, por hipótese, nessa construção, os planos são perpendiculares. Logo, segue da definição, os planos são perpendiculares quando? Quando as retas S e T forem perpendiculares. Essa é a definição. Então, como os planos são perpendiculares por hipótese, segue nessa construção, né, da definição, segue da definição que S é perpendicular a T, certo? Isso segue dessa hipótese. Note que eu só posso afirmar que isso implica isso porque eu fiz toda a construção geométrica, né? Eu não posso simplesmente afirmar que isso implica isso sem definir esses elementos. Pronto. Logo, S é perpendicular a T. Agora vamos olhar aqui, ó. O que eu quero mostrar é que S é perpendicular a beta. Basta que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes de beta. E né? Uma delas é T, S é perpendicular a T, e S também é perpendicular a R. Essas duas retas são retas concorrentes de beta. Logo, S vai ser perpendicular a beta. Então, eu posso afirmar assim, logo, como R e T, essas duas retas são retas de beta. R e T são duas retas de beta, são concorrentes. Eu vou ter que S é perpendicular a essas duas retas concorrentes de beta. Logo, S vai ser perpendicular a beta. Temos que S é perpendicular a beta, certo? E com isso a gente conclui, né? Essa demonstração, esse teorema, ele é interessante porque ele parece bastante com a ida, né, do teorema 1. Porém, aqui a gente fornece uma condição adicional para que para que a gente encontre quais condições a reta S tem que satisfazer para ser perpendicular a beta. E basta que ela seja uma reta de alfa perpendicular à reta interseção. Logo, isso vai ocorrer, beleza? Com isso a gente conclui o teorema 2.